Boa noite a todos. É com muito prazer que estamos juntos novamente para aprender um pouquinho mais, desse nosso curso que é tão bom. Vamos fechar os nossos olhos e vamos rogar ao Cristo, nosso amado irmão, que nos envolva, que nos dê coragem, fortalecendo o nosso espírito, para que nós possamos ser verdadeiros discípulos do seu Evangelho, trabalhando cada dia mais para a nossa reforma interior, para que possamos externar amor, paz e alegria aos nossos irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Com muito prazer, muita alegria que estamos mais uma vez aqui para mais uma aula, do nosso curso de Educação Mediúnica primeiro ano. E hoje nós vamos falar da 18ª aula, parte A, sonambulismo, parte B, atividade espiritual aqui e além. Parte A, sonambulismo. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais que um fenômeno fisiológico. É uma luz projetada sobre a psicologia. Livro dos Espíritos, questão 455. Essa questão, meus queridos, ela é uma observação de Kardec, ela é bem extensa, e o que ele fala para nós, não é? Que o sonambulismo, ele vem comprovar a existência de algo além do corpo físico, A existência do extracorpóreo, não é? Visão científica. Sonambulismo, do latim somnus, sono e ambulare, marcha facear. Definição. Sonambulismo é o fenômeno que ocorre com algumas pessoas que se levantam dormindo, caminham, falam e realizam algumas atividades durante o sono. E geralmente não se recordam disso quando despertam. Dicionário Eletrônico Ruiz. Segundo a medicina, o sonambulismo, conhecido também como noctambulismo, é um transtorno classificado como uma parassonia do sono, ou seja, é um distúrbio caracterizado por movimento anormais durante o sono, causando interrupções do padrão saudável de repouso e, como consequência, sonolência, cansaço e menos desempenho cognitivo físico durante o dia. Wikipédia. Então, já a medicina traz para nós uma situação de enfermidade com relação ao sonambulismo. Ela traz conceitos, dados estatísticos, trazendo para nós que é comum a ocorrência em crianças e adolescentes dos 5 aos 12 anos, que são mais suscetíveis nesse período de suas vidas, e os adultos são menos suscetíveis, não é? Mas dentro do grupo de adultos, os homens são mais suscetíveis que as mulheres. E pode estar relacionado aos distúrbios neurológicos e etc. Nos idosos, pode ser um sintoma da síndrome cerebral orgânica, ou seja, a diminuição das funções cerebrais, não é? Aí em função do desgaste físico. E onde que ocorre, não é? Nós não vamos ter tempo de falar profundamente sobre o sono, mas o que nós temos? O sonambulismo ocorre durante os estágios do sono, denominados 3 ou 4, chamado sono de ondas lentas. O sono tem 5 estágios, durante os quais as ondas cerebrais diminuem de intensidade
até atingir um profundo estado de relaxamento. A baixa atividade se mantém no hipotálamo, ligado à consciência e no córtex cerebral, que controla os movimentos do corpo. E o que é que nos interessa? O que é que nós vamos estudar? O que é que nós temos que ter uma atenção? No caso dos sonâmbulos, o que acontece? Essas ondas vindas de uma área do cérebro chamada ponte são irregulares, por isso não cumpre a contento a função de inibir a região motora. Como as áreas motoras permanecem ativas, o sonâmbulo levanta da cama e pode andar, urinar, comer, realizar tarefas comuns e mesmo sair de casa, enquanto permanece inconsciente e sem possibilidade de comunicação, pois a área relacionada à consciência no hipotálamo se mantém quase inativa. E isso explica por quê. Quem sofre desse distúrbio não percebe o que faz e nem se lembra de nada no dia seguinte. Ou seja, ele tem todas as reações, conversa, se dirige à porta, pega a chave do carro, mas não se lembra de nada. A causa do sonambulismo é desconhecida da ciência e não há tratamento que gere cura eficaz até o momento. Muitos pesquisadores atribuem como uma das causas o nervosismo ou medo, mas ainda não há nada comprovado nesse sentido. Nós trouxemos aqui, nós temos a participação de um colega de sala, e ele vai dar um depoimento. Vamos ouvi-lo? Seja bem-vindo, Vinícius. Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o Vinícius, colega de vocês no curso de Mediúnico 1. Eu vou falar hoje um pouco sobre a minha experiência com relação ao sonambulismo. Além de falar dormindo, que acontece com muitas pessoas, né? E até hoje acontece comigo, eu tive por uns bons anos, aí, a partir de 2017 essa experiência de caminhar, né, enquanto eu durmo, fazer várias coisas enquanto eu durmo, né? Não tive não foi nada assim que me prejudicou, causou grandes problemas, mas teve até algumas coisas engraçadas, apesar da confusão. Então, antes disso, já acontecia de eu falar dormindo, minha esposa até já me viu falando outra língua, inclusive, eu já até cheguei a gravar para ver o que eu falava e tal, e é bastante curioso, enfim, a gente fala as coisas arrastadas, mistura várias ideias, é bastante interessante. Mas com relação ao sonambulismo puro mesmo, que eu diria, que é de caminhar e fazer coisas enquanto se dorme, né? E de uma hora para outra eu comecei então a acordar de pé no meio do quarto, sem saber onde eu estava, eu ficava bem confuso, apalpando, né, procurando me achar. Cheguei a abrir o meu guarda-roupas e ficar parado na frente dele também, acordando na frente do guarda-roupas. Já acordei sem blusa, depois de ter ido dormir com blusa, aí descobri que eu tinha tirado a blusa, né, enquanto eu dormia. Muitas vezes minha esposa me viu também sentado na cama, um bom tempo parado, e aí até colocava meu chinelo e mesmo estando dormindo, ia ao banheiro, fazia tudo normal, como se tivesse acordado, né? E eu até não achava tão ruim isso daí de ir ao banheiro e voltar sem perceber, porque daí, né, eu estava dormindo, não me atrapalhava, né, o sono. E aí, refletindo sobre a minha experiência, me fiz uma pergunta, né? Como pode ainda haver pessoas que acreditam que não existe algo além de nosso corpo, que se fazemos coisas sem usar os sentidos? Quem que estava enxergando enquanto eu estava sonâmbulo? Certamente não era o meu corpo, né? Então é óbvio que existe uma alma que vê e age controlando o corpo, mesmo que eu estivesse inconsciente. Como era algo aleatório, que deixou de ser apenas falar dormindo e se tornou mais intenso, porque certamente eu acredito que foi porque eu fiquei mais ligado à espiritualidade, à doutrina, a partir de 2017 eu não me preocupei muito e eventualmente parou de acontecer. Mas que era estranho quando eu acordava no meio do quarto, no escuro, em plena madrugada, era. Eu ficava bem desorientado. Bom, espero que meu depoimento tenha sido útil para vocês. Um abraço a todos os colegas e professores do curso. E estamos aqui em casa, né, tanto eu quanto a Ju, ansiosos para logo voltarmos ao curso presencial,
apesar de estarmos muito agradecidos por esse curso pelo YouTube, né? Abraço, pessoal. Ô Vinícius, obrigado você pela participação, acrescentou bastante, foi muito interessante, valeu mesmo. Visão espírita do sonambulismo. A doutrina espírita considera o sonambulismo como um fenômeno de emancipação da alma, tal como êxtase, a dupla vista, a letargia, etc. Estes fenômenos são naturais, sempre existiram e comprovam a existência da alma, pois esta se manifesta independente da atividade corpórea. Segundo os espíritos, o sonambulismo é um estado de independência da alma, mais completa que no sono, e então as faculdades adquirem maior desenvolvimento. Livro dos Espíritos, pergunta 425. Nesse momento, o que a espiritualidade explica para nós, não é? Que é um estado de independência. O espírito, ele é senhor de si, ele consegue ele perceber todas as coisas, ele consegue se lembrar, não é, do seu passado, da sua linguagem, das suas atribuições, porque ele está num estado muito mais profundo que o sono, muito mais profundo que os sonhos, né? Que os sonhos nos remetem a quê? Ao que a gente faz durante o dia. Com relação ao sonho nós ficamos restritos ao ambiente que nós estivemos durante o dia, algum pensamento que nos acompanha durante a noite, uma preocupação, alguém que nós encontramos, não é? Já nessa questão do sonambulismo, existe uma independência, né? Não existe nada ali que traga uma lembrança da atualidade. Muito embora lembranças da atualidade possam acontecer, mas está além, não é? O espírito, ele está mais distante daquele momento, ele está onde sua mente quer estar, né? Não se diz que quando nós aproveitamos todas as oportunidades para dar uma olhadinha no mundo espiritual, né? Para voltar um pouco aí para os lugares que nós gostamos, né? Para as pessoas, para os ambientes, não é? Então, é uma coisa, uma libertação parcial, evidentemente, porque nós vamos voltar ao corpo físico. Nesse momento é uma emancipação provisória, não é? Porque a emancipação total seria o desencarne, e não é o caso. Ok? Retornando à questão 425 do Livro dos Espíritos, encontramos que, quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, entrega-se a alguma ação que exige o uso do seu corpo, do que se serve como se empregasse uma mesa ou qualquer outro objeto material. Nos fenômenos de manifestações físicas, ou mesmo vossa mão, nas comunicações escritas. Assim, o que acontece nesse momento, não é? Nós vamos dormir com um determinado pensamento. E aí, durante o sono, nós vamos buscar aquela atividade, ou seja, um documento que está guardado em algum lugar. Então, nós vamos pegar o documento, vamos olhar o documento, ler o documento. Só que para isso, para essa atividade, nós vamos utilizar o nosso corpo como uma ferramenta, né, para alcançar o nosso propósito. O sonambulismo pode ser espontâneo, produzindo-se naturalmente e sem a influência de nenhum agente exterior ou artificial, provocado pelo fluido magnético, conhecido como sonambulismo magnético. Nesses casos,
O sonambulismo natural, acredito que nós já compreendemos bem, não é? E o provocado, ele faz parte ali no início dos estudos, até por Allan Kardec, para que ele pudesse se aprofundar em todos esses mecanismos espirituais, não é? Era provocado pelos magnetizadores, também utilizado na pesquisa, não é? Para se descobrir causas de doenças e eventualmente, o tratamento delas. Vamos lembrar um pouquinho da aula de semana passada, que foi tão interessante, gostosa, né? Né, Kátia? Um dos fenômenos mais comuns que ocorrem no sonambulismo é a lucidez. Olha só. Que lhe confere a clarividência. Allan Kardec explica: a clarividência sonambúlica é um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós e que não tem limites além dos que são assinalados à própria alma. Então, durante a clarividência sonambúlica, esse procedimento, o que acontece? A visão do espírito, ele tem visão em todo o seu ser, não é? Essa visão, olha aqui, não está circunscrita a um órgão específico, como a visão comum, os olhos, pois não tem sede determinada. Estamos nos referindo, neste caso, à visão da alma, que vê pelo todo, não necessitando de um canal para tal, não é? Então, todo o corpo consegue enxergar, consegue ver, né? Nos experimentos dos sonambúlicos magnéticos, foram relatados a percepção de cheiros e gostos. Dava-se, por exemplo, no joelho e nuca, além de outras partes do corpo que não as habituais, né? Nariz, etc. Livro dos Espíritos, questão 431. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto, de coisas que não estão mesmo acima, de coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? É que o sonâmbulo possui mais conhecimento do que os que lhe supõem. Apenas tais conhecimentos dormitam porque por demasiado imperfeito, seu invólucro corporal não lhe consente rememorá-lo. Qual é, afinal, um sonâmbulo? O que é, afinal, um sonâmbulo? Espírito como nós, e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. O que nós temos? Nós temos uma bagagem. Cada encarnação que nós vivemos, nós vamos adquirindo experiências, sentimentos, não é? Nós vamos exercitando as nossas capacidades e elas vão se somando. Na próxima encarnação, nós vamos somar mais atributos, não é? Mais capacidades. Tudo isso, quando o espírito está liberto do corpo físico, que é grosseiro, não é? Que limita, que nos prende, ele enxerga tudo isso. Então, por que ele sabe? Por que ele fala um idioma diferente? Por que ele está falando uma paisagem que nós nunca vimos? Porque ele esteve lá, porque ele participou daquele processo, não é? Porque aquela é uma lembrança dele, uma vivência dele, sua bagagem. Participação do perispírito no sonambulismo. A participação do perispírito no fenômeno sonambúlico concentra-se principalmente em algumas de suas propriedades, no caso em questão, a expansibilidade. Kardec destaca: o perispírito não está totalmente preso nos limites do corpo, como numa caixa,
Sua natureza é fluídica e ele pode se expandir, aumentar ou diminuir de forma ou tamanho, e compõe em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade podem ainda dilatar mais ou menos. Obras póstumas, Manifestações dos Espíritos, item 11. O que nós aprendemos, né, em aulas anteriores, meus irmãos? Que o perispírito, ele é o princípio das manifestações, né? Dentre as suas qualidades, propriedades, o que nós temos aqui? A expansibilidade, que é a ampliação da sensibilidade, capacidade de visão e percepção do espírito. E através disso ele consegue aí captar, né, se sintonizar a vários lugares, né, a várias situações, nesse momento do fenômeno sonambúlico. Sonambulismo e mediunidade. O sonâmbulo é médium? Os fenômenos de emancipação da alma são anímicos e não mediúnicos. Porém, em alguns casos, podem se tornar também mediúnicos. Então, nesse momento, Allan Kardec ele traz para nós claramente que o sonambulismo é um estado anímico, porque ele diz respeito à emancipação da alma, e a alma é o espírito encarnado, porém, em alguns casos, ela pode também haver, não é, o intercâmbio mediúnico, pode haver uma interferência de uma outra inteligência durante o processo sonambúlico. Livro dos Médiuns. Kardec expõe que o sonambulismo, uma variedade de faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência de seu próprio espírito e sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. É por isso que é passivo e o que diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto o médium exprime o de outrem. Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 172. No item seguinte, no 173, Allan Kardec traz para nós uma experiência de um jovem com conhecimento inferior, não é, ao que acontecia durante o sonambulismo, o processo de sonambulismo, em que ele conseguia identificar a doença e ainda passar a receita médica. Porém, em um determinado acontecimento, ele conseguiu identificar a doença de uma pessoa, mas não conseguiu passar o remédio. Perguntado o que estava acontecendo, ele disse que teria ali um espírito auxiliar, um espírito que dava as receitas. Então, nesse momento, acontece tanto a influência do próprio espírito do médium, como a interferência de uma inteligência. Na mediunidade sonambólica, a sintonia também é muito importante para a prática da mediunidade. Bem, como a gente ouviu muito durante esse curso, a gente ouve muito falar na casa da importância da gente estar sintonizado em boas atitudes, coisas boas, né? Porque a gente atrai irmãos, espíritos bons. Se a gente não está numa sintonia não tão legal, os irmãos que vão se aproximar da gente são com essas ideias, né? Parte B, atividade espiritual, aqui e no além. Relembramos Kardec, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral
e pelo esforço que faz para dominar suas inclinações. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Aqui é a reforma íntima, o que a gente ouve bastante falar também na casa e que a gente identifica que a gente precisa, né? No livro Missionários da Luz, capítulo 8, no plano dos sonhos, onde se encontrava matriculado em torno de 300 alunos encarnados, no momento de repouso físico, muitos se desviavam do curso devido às paixões terrenas, buscando outros interesses, comparecendo assiduamente às aulas, apenas em torno de 10% dos 300 alunos matriculados. A oportunidade de retorno diário à vida espiritual durante o sono é uma bênção de Deus e não deve ser desperdiçada ou mal utilizada. Aqui nós temos a participação da nossa amiga Jane, que vai comentar o que eu acabei de ler. Seja bem-vinda, minha amiga. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos e irmãs. O slide que foi mostrado nos deixa claro que a preparação antes de dormir é muito importante, porque a maior parte de nós busca, ao deixarmos o corpo, espíritos, eu diria que espíritos afins. A gente não sabe o que fez no passado, a gente não sabe quem foram os nossos amigos no passado. Então, muitas vezes, a gente parte para mundos inferiores até a Terra em busca desses espíritos. Ou então vai para a farra mesmo, por aqui. Por isso, é muito importante que oremos, serenemos, tenhamos bons pensamentos. Esses bons pensamentos, uma música relaxante, algo assim que eleve o nosso pensamento para outro patamar, para que a gente possa realmente buscar lugares de aprendizado e auxílio. É isso. Muito obrigado pela participação. Eu entendo que foi muito rica. Atividade plena, livro Os Mensageiros, capítulo 38. Raros encarnados sabem dormir para o bem, diz Aniceto. Mas como dormir para o bem? O homem precisa aprender a dormir para o bem, viver de forma cristã durante o dia, para durante o sono atrair os bons espíritos e junto a eles aproveitarem sua estadia no plano espiritual para a sua evolução. Reuniões maravilhosas ocorrem na pátria espiritual com objetivos elevados, para instrução e trabalho em favor do próximo, a fim de dar seguimento ao lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Aqui nós temos a participação da nossa amiga Rita. Seja bem-vinda, Rita. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus nos convidou para trabalhar, levar o seu evangelho de amor por onde estivéssemos. E durante o nosso sono, podemos auxiliar, podemos ajudar, podemos servir, se assim for da nossa vontade. Mas para isso, é preciso que nos preparemos, é preciso desejar grandiosamente servir. Nós precisamos nos preparar para dormir. Quando estamos fora do corpo físico pelo sono, nós podemos encontrar aqueles que são afins, que estão na mesma faixa vibratória que nós, que estão em sintonia,
para realizar um trabalho maravilhoso, para aprender, para servir. Mas não basta que se faça uma oração, principalmente se ela for decorada. É necessário que se sinta a vontade de estar com os bons espíritos, pedir a proteção do mentor e desejar fortemente aprender a servir e estar pronto para realizar a obra do bem em nome de Jesus. Assim, durante o dia, pelas nossas atitudes cristãs, pela forma como conduzimos o nosso olhar, o nosso falar, o nosso agir e pensar, é que vamos estar juntos daqueles que serão os nossos protetores quando estivermos fora do corpo, à noite. E assim seremos levados a lugares para servir com toda a proteção necessária. Mas se ainda em nós existir raízes que necessitam de poda, precisamos estar cientes de que há escolas, há redutos educandários que nos acolhem e devemos para lá seguir, evitando seguir o caminho das nossas más tendências, procurando sempre se melhorar em vigília para que quando estivermos fora do corpo físico, encontrarmos os amigos que nos auxiliarão nessa transformação. Podemos ajudar aprendendo a ser uma pessoa melhor para dar testemunho de um aprendizado feliz, de boa conduta e bom exemplo. Há inúmeras escolas, há inúmeras tarefas que podemos realizar enquanto estamos deixando o nosso corpo descansar, o nosso corpo físico. E o espírito, solto, livre, pode ir para lugares maravilhosos, se assim for o seu intento verdadeiro. Portanto, meus irmãos, antes de dormir, realizem a análise do seu dia, de como você precisa melhorar, do que precisa ser feito para que você seja merecedor sempre dos bons espíritos, dos protetores, dos trabalhadores fiéis da obra do bem e da assistência necessária para que você consiga realizar o seu intento. E assim, pedindo a Jesus, vamos agradecer pela oportunidade que estamos tendo de ter estas aulas, pela oportunidade que estamos tendo de nos conhecer, de fazer a reforma íntima, pela oportunidade que estamos tendo de reparar as nossas arestas com o nosso sacrifício, com o suor do nosso rosto, com o labor de nossas mãos, incansavelmente, para ajudar a nós e aqueles que baterem a nossa porta. E assim, pedimos a Jesus que nos busque à noite para o trabalho edificante na sua obra, ajudando a ser um ser bonito na espiritualidade, no universo. Que assim seja. Obrigado, Rita, pela participação, como sempre, maravilhoso, né? E obrigado também, mais uma vez, ao nosso amigo Vinícius, nossa amiga Jane. Eu acredito que a aula foi maravilhosa, espero que todos gostem, né? E estão todos convidados a participar, né? Todas as participações são bem-vindas, como elas eram nas aulas presenciais, tá? Esperamos a participação de todos e obrigado de coração. Foi maravilhoso, maravilhoso. Estou muito emocionada, muito feliz. E que nas próximas oportunidades nós fiquemos juntos assim, né? Que é uma forma de nós mostrarmos o nosso amor, nossa vontade de ter o Cristo sempre próximo do nosso coração.
muita paz, que a nossa semana seja maravilhosa, de proteção, trabalho, amor, que possamos exercitar aí todas as horas, não é? Que o Cristo, que o Mestre nos ensinou. Graças a Deus. Graças a Deus.